Ao Senhor Deus Onipotente, suplicamos que envie para nos assistirem espíritos bons, que afaste os que nos possam induzir em erro e nos conceda a luz necessária para distinguirmos da impostura a verdade. Afasta igualmente, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados, que tentem lançar entre nós a discórdia e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se procurarem alguns deles introduzir-se aqui, faze não achem acesso ao coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignais de vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, preservai-nos de toda ideia de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, em suma, que pelos sentimentos de que nos achemos animados, reconheçamos a vossa influência salutar. Dai aos médiuns que escolherdes para transmissores dos vossos ensinamentos consciência do mandato que lhes é conferido e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com fervor e o recolhimento precisos. Se em nossa reunião estiverem pessoas que tenham vindo impelidas por sentimentos outros, que não os do bem, abri-lhes os olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhes perdoamos se trouxerem malévolas intenções. Pedimos especialmente ao nosso guia espiritual que nos assista e por nós vele. Queridos irmãos, boa noite a todos. Dando sequência então aos nossos trabalhos, vamos neste momento elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, à espiritualidade maior, aos nossos anjos de guarda, pedindo inspiração, fortalecimento e amparo, de acordo com a necessidade e merecimento de cada um de nós. Que essas palavras do Evangelho possam nos auxiliar nas dificuldades de cada um e nos fortalecer na tarefa que temos cada vez mais intensa, de modo a servirmos com fé, coragem e resignação. Pedimos aos amigos que possam nos instruir, possam nos conduzir ao caminho do amor, ao caminho da paz e da consolação. Meus irmãos, nesta noite, a leitura se refere ao capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Meu reino não é deste mundo. Pilatos, tornando a entrar, pois no palácio, e tendo feito vir Jesus, disse-lhe: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então disse-lhe: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. E esse texto está no Evangelho de São João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Então os benfeitores fazem o seguinte esclarecimento acerca deste texto. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como o termo para onde tende a humanidade,
e como sendo o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra, todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Se a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser, por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode, pois, ser considerado como ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso, está colocado como um dos primeiros nesta obra, porque deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como os seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser, um dia, anjos e partilhar sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos, as calamidades públicas e as derrotas eram o castigo de sua desobediência. Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais a um povo pastor ignorante, que deveria ser tocado antes de tudo pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. É esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino, é aí que ele está em toda a sua glória, e para onde vai retornar ao deixar a terra. Entretanto, Jesus, conformando seu ensinamento ao estado dos homens da sua época, não acreditou dever lhes dar uma luz completa, que os teria ofuscados sem esclarecê-los, porque não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de alguma sorte, a vida futura em princípio, como uma lei natural a qual ninguém pode escapar. Todo cristão crê, pois, forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em vários pontos. Para um grande número, não é senão uma crença sem certeza absoluta, daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar, nesse ponto comum em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese, é uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases e em todas as suas peripécias, de tal sorte que não somente a dúvida não é mais possível, mas a inteligência mais vulgar pode fazer ideia do seu verdadeiro aspecto, como se imaginasse um país do qual se leu uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é tão circunstanciada, as condições de existência feliz ou infeliz daqueles que aí se encontram são tão racionais que podemos dizer, apesar disso, que ela não pode ser outra e que está lá
a verdadeira justiça de Deus. Bem, meus irmãos, nesse trecho nos traz a reflexão que acredito mais forte que temos, e não à toa nessa condição, por ter vindo, de Jesus, acerca do nosso reino. Analisando essa reflexão, essa afirmativa de Jesus, eu venho a crer que ele se referia principalmente em termos de essência espiritual. Quando ele diz que o reino não era, o nosso mundo não representa o seu reino, ele se referia principalmente em termos de comportamento, em termos de essência espiritual. Que o que se pregava, o que se praticava naquela época, e ainda nos tempos atuais, não representa a sua verdadeira essência. Não representa, não está em sintonia com a proposta do seu mundo, com a configuração do mundo aonde ele veio, no estágio em que ele se encontrava. Faço aqui uma comparação, uma ligação com o conhecimento que nós temos, a configuração do nosso mundo, o estágio que nos encontramos é de provas e expiações, e certamente Jesus já havia passado e estava no mundo que nós consideramos perfeito, e o mundo celestial, o mundo crístico, que é objetivo de nós, através do mérito, algum dia chegarmos, que nós possamos habitar por merecimento estes reinos, esses mundos, através do nosso merecimento, através da nossa evolução, do nosso progresso. Eu creio que ele se referia nesse sentido, e também trouxe uma perspectiva diferente da época, que se acreditava que todas as glórias, que todas as recompensas se obtinham numa vida só, ou em vidas futuras neste mundo. Meus irmãos, então com a manifestação desse texto, com este comentário, eu espero que possa ter contribuído a todos, que essa reflexão possa ser útil para o nosso progresso. E partindo então para o encerramento, solicitamos aos amigos espirituais que possam nos acompanhar nos nossos lares, que possam derramar em nosso corpo físico, em nosso corpo mental, em nosso espírito, fluidos de amor, fluidos de luz, e que possamos receber a recuperação que merecemos e necessitamos hoje e sempre. Pedimos ainda que as nossas aguinhas sejam fluidificadas e que esse remédio possa também, da mesma forma, nos auxiliar na recuperação e que possamos nos fortalecer. Que tenhamos todos uma noite abençoada, em segurança e em paz em nossos lares. Boa noite, que assim seja.